Vamos prosseguir com as question tags. Então, só recapitulando alguns fragmentos, algumas coisinhas que nós vimos na aula anterior. O que seria uma question tag? Question tag seria uma resposta curta. Quando você diz que a question tag pode ser afirmativa ou pode ser negativa, não é que você vai transformar resposta afirmativa e resposta negativa, porque o processo de formação de sentença afirmativa e negativa é bem diferente do que a gente usa na question tag. Por exemplo, na question tag nós utilizamos o auxiliar, utilizamos o sujeito, que não pode ser nome próprio nem substantivo, e aí na formação de afirmativa ou de negativa não fica do mesmo processo natural que se estrutura sentenças afirmativas e negativas. A base de construção é uma outra, tá? Mas nós podemos já deixar salvo duas observações com relação à question tag. Quando eu tenho uma sentença inicial que está na afirmativa, então eu tenho que colocar na minha resposta curta, que é chamada de question tag, uma negativa. E no outro momento, quando eu tenho na sentença inicial uma sentença que se encontra na negativa, aí eu construo a minha question tag na afirmativa. Ela vai ser sempre o oposto entre essas duas bases, afirmativa e negativa. Sentença inicial na afirmativa, question tag negativa. Sentença inicial na negativa, question tag afirmativa. Naturalmente, sem obedecer aqueles critérios de estruturação de sentenças afirmativas e negativas. Porque, independentemente do conteúdo, a gente tem um processo de formação para cada tipo de sentença. Por exemplo, uma afirmativa, ela tem um sujeito, tem um verbo e o complemento. Uma negativa, ela tem um sujeito, tem um auxiliar, tem um note, o verbo e o complemento. Então, não é isso que a gente vai estruturar aí. A gente vai pegar o auxiliar e vai fazer essa estruturação com o auxiliar e com o sujeito. E quando se faz a negativa, se faz a abreviação da partícula notes, fazendo a supressão da letra O e no lugar da letra que foi suprimida, naturalmente colocando o apóstrofo, que é um procedimento já utilizado pela própria língua portuguesa. Quando você usa a expressão caixa de água e faz a supressão, vai ficar caixa d'água. Então é usado para que você diga a mesma coisa, vale absolutamente a mesma coisa, porém o espaço de tempo que você demanda para fazer essa pronúncia é menor. Isso acontece tanto na língua portuguesa como na língua inglesa também. Mais uma vez aqui, relembrando, né, da proposta do Enem 2021, com aquele adiamento por conta da pandemia, ele passou para 2021, mas nada muda, gente. O foco é o mesmo, ok? Quem tiver levando em consideração que não está fazendo as coisas, que está relaxado por conta da pandemia, quem estiver elaborando, quem estiver selecionando as questões para o Enem, não vai estar pensando nisso não. E outra coisa, a prova do Enem é um certame de larga escala. Não está avaliando estudante de região tal, de município tal, não. Está avaliando nacionalmente, então a prova de um nível só para todos. Então é o seguinte, isso é feito uma corrida. A hora da largada é dado para todo mundo ao mesmo tempo. Mas a chegada vai depender de cada um. Tá? Cada um é que deve procurar os seus objetivos, né? Eu não preciso mais falar tanto sobre o Enem, porque, na verdade, isso funciona como uma porta de entrada nas universidades federais de ensino de qualidade gratuito, mas também ele é um pré-requisito necessário para a obtenção de créditos escolares, para financiamento escolar, que dependendo da situação, pode ser parcial ou pode ser total. Então, são possibilidades que não podem ser descartadas. Hoje em dia, deixar de tratar do Enem é dizer assim, eu tenho amplas condições de pagar um curso de nível superior particular. E aí eu não tenho que entrar nessa esfera, porque isso aí é o potencial econômico que cada pessoa, que cada família deve ter para analisar com mais clareza e frieza nessa hora, não é isso? Bem, vamos prosseguir aqui.
Então, o que é que tem nas question tags com relação aos tempos verbais? Nós já observamos que cada tempo verbal vai disponibilizar o seu auxiliar, toda aquela estruturação que você tem para os tempos verbais. Então, na aula passada nós já observamos alguns tempos verbais e hoje vamos dar prosseguimento a esses tempos verbais. Então, como é que fica as question tags no present perfect? Então você vai observar aqui que she has visited Paris many times. Aí eu vou pegar quem é o auxiliar, eu vou olhar que she has visited Paris many times é uma afirmativa. É uma afirmativa, não é isso? E o que é que eu vou pegar? Como o has está acompanhado de um verbo no particípio, que é visited, então ele vai ser o auxiliar. Como ele vai ser o auxiliar, eu vou colocar na negativa porque a estrutura inicial está na afirmativa. Então ficou resident, she. Então, eu posso dizer que a question tag, de maneira genérica, é o não é. Mas eu posso concordar também de acordo com o tempo verbal que eu estou trabalhando. Aqui ele não traduziu desse jeito. Ó. Ele colocou assim, ela visitou Paris várias vezes. Não visitou? Se alguém colocasse não é, teria um sentido, mas não tão completo como está aí. Então há essa possibilidade de fazer essa mudança. No outro exemplo, a gente tem um auxiliar have, então ficou haven't, porque é a abreviação haven't. A abreviação ficou hasn't, porque aqui era has, aqui haven't we, tá? Agora, as question tags no passado perfeito. A mudança do presente perfeito para passado é que no presente perfeito você tem dois auxiliares, have e has. E no passado perfeito só tem um, had. Então, é só isso que você vai observar aqui, ó. Sentença afirmativa, had é o auxiliar, hadn't, she. E aqui, you hadn't, né? You hadn't. Aqui você observa que essa parte aqui já está na negativa. Então, qual foi o processo? Pegar a question tag e colocar na afirmativa, com had e you. Sempre fazer essa inversão. Início, sentença inicial afirmativa, question tag negativa. Sentença inicial na negativa, question tag afirmativa. Mas obedecendo esse critério desse posicionamento aí. Não é que você vai estruturar uma sentença afirmativa, nem estruturar uma negativa. São respostas curtas. Agora, question tag com verbo modais. Gente, modais tem uma lista muito grande. May, should, ought to, must, would, will, can, could, might. São muitos, tá? São muitos. Aqui ele colocou can. Aqui, ó. She can speak Italian. Eu já deixei traduzidozinho para vocês com calma analisarem. Então, afirmativa. A negativa contraída é can't. Já tem um auxiliar. Se aqui fosse Mary, aqui poderia ser she também. Não poderia ser Mary. Não se usa nome nem substantivo nas question tags. Você usa o pronome. Então aqui já tem o pronome, conserva-se esse pronome. Aqui eu tenho outro modal, ó, que já está na negativa. Wouldn't, ó. She wouldn't like that. Então, would she. Sempre desta forma. Olha outro aqui, should. Aquilo que eu falei. Quando nós estudamos em algum momento os modais, vocês observaram que eu tracei uma tabela com 13 modais. Só quando chegou nesses modais aí, a gente observa que a possibilidade de utilização de cada uma, por exemplo, tem modal que pode apresentar 5 funções. Então aí ninguém está falando de função, está falando ele simplesmente como verbo auxiliar, porque o modal já é considerado auxiliar modal, então não precisa colocar outro auxiliar. Agora, aqui tem dizendo, observe que não é comum a construção de tag, de question tag, com verbos modais may, might e must. Não está proibindo, está só aconselhando que não é muito comum. Ou seja, de vez em quando aparece uma, tá? Mas não é comum que apareça tantas vezes, tá? Aí, conforme vimos, as técnicas são utilizadas para confirmar uma incerteza ou possibilidade. Isso acontece com os modais, né? Porque esses verbos por si só já expressam possibilidade. O uso deles em uma question tag não é recomendado. Então, esses daqui, ó, e particularmente esses, tá? Esses modais. Os outros não, os outros são usados muito. Esses daqui são menos, mas como eu falei para você, tem modal que tem muitas funções, então, como aqui está falando de incerteza, por isso que ele desaconselha
a utilização. Não está proibindo, ele está só restringindo. É diferente uma proibição para uma restrição. Então, minha gente, essa parte dos modais, falta só um pequeno trechinho que eu pretendo concluir já na próxima aula, tá certo? E eu creio que a Mariana tenha informado para vocês do procedimento que será utilizado para a obtenção da nota desse bimestre. 50% pela participação de vocês. Toda vez que uma pessoa me envia uma atividade estando certa ou errada, ela está participando, tá? Então 50% pelas participações, mais 50% do valor da prova. O que é que significa isso? Que o aluno que deixa de enviar as atividades, ele não vai conseguir passar direto, ele vai para a recuperação. Porque eu não vou receber material fora do prazo, de jeito nenhum. O que eu posso ainda fazer, porque a recomendação da escola, a princípio, era que pegasse o material no dia da aula, eu ainda deixo um intervalo de uma semana até chegar na aula seguinte para recolher material. Depois disso, não. Depois disso, de jeito nenhum. Todo material que for entregue depois desse período, ele vai ser contado como metade da pontuação. E eu não posso pegar material acumulado para corrigir. O cara deixou de fazer 5 semanas e quer mandar de uma vez. Porque vocês podiam enviar o material no mesmo sentido que vocês querem saber a nota quando fazem a prova. Assim que vocês fizeram a prova, tinha gente querendo saber a nota. Não tive nem tempo de corrigir 2 provas, já tinha gente querendo saber a nota. Então é do mesmo jeito, minha gente. Entendeu? Essa reciprocidade é lá e cá. Então eu tenho o compromisso de colocar as notas lá assim que vocês fazem a prova. E vocês ficam sem compromisso de enviar material. Aí não dá certo. Não é um casamento perfeito aí. Então tentem enviar esse material, porque é como eu falei, a falta do material vai implicar na falta de pontos. Como eu dividi metade e metade, se você deixar de enviar os materiais, você vai ficar só com 5. Com 5 não dá nota azul, vai ficar com nota vermelha. Vai para recuperação, ok? Então, vamos pensar no nosso compromisso, o Enem está se aproximando. Conto com a participação maciça de vocês. Então, uma boa semana e até a próxima aula.